Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de Direito Civil das Obrigações. O tema de hoje é a distinção entre obrigações meio e obrigações fim. Está bem? Obrigações meio e obrigações fim. E desde já eu inicio a aula mencionando o que consta aqui no quadro. Aqui consta obrigações, meio, X, fim. Obrigações meio, aqui fazendo uma comparação entre obrigações meio e obrigações fim. Aqui consta adimplemento das obrigações de fazer. Exemplos: advocacia, observação, ad exitum, tá? Ad exitum, expressão latina, ad, espaço, exitun. Medicina, regra geral e estética. Observação final, CDC, Código de Defesa do Consumidor. Visto isto, eu gostaria de falar com os senhores sobre o seguinte: doutrina, muitas vezes, faz a distinção entre obrigações meio e obrigações fim, está bem? E essa distinção, eu reforço, ela é doutrinária. Ela não está no código. Olha só, vamos abrir o nosso Vademécum, eu já peguei o meu, está bem? Abrindo aqui o Vademécum no Direito Civil, vamos abrir no nosso livro do Direito das Obrigações. Temos o 233 com as obrigações de dar coisa certa, o 243 com as obrigações de dar coisa incerta, na sequência o capítulo 2 com as obrigações de fazer, né? E em seguida vem no 250 as obrigações de não fazer. Estou simplesmente aqui reforçando a ordem dos temas que a gente já estudou nas aulas passadas e que é a sequência lógica utilizada pelo nosso Código Civil. Se nós seguíssemos o Código Civil, o próximo tema seria o 252 e seguintes do Código Civil, né? Seria o artigo 252 que trata das obrigações alternativas, está bem? Das obrigações alternativas. Só que o que acontece? Dentro do âmbito das obrigações de fazer, tá? Das obrigações de fazer, muitos autores gostam de trazer essa distinção entre obrigações meio e obrigações fim. Portanto, desde já eu reforço, obrigações meio e fim não tem um capítulo, uma seção prevista no Código Civil. Trata-se de uma distinção doutrinária, tá? Doutrinária, por vezes admitida e utilizada na jurisprudência, está bem? Que trata eminentemente das obrigações de fazer. Essa classificação das obrigações entre meio e fim, ela é relevante para se compreender as obrigações de fazer. E neste âmbito, no âmbito das obrigações de fazer, temos o seguinte: esta divisão das obrigações entre meio e fim, ela é importante para nós entendermos como se dá o adimplemento das obrigações de fazer. De que maneira se cumpre uma obrigação de fazer? Tá? De que maneira que uma pessoa está cumprindo ou inadimplindo com a sua obrigação de fazer? Vamos pensar no seguinte: um pintor que tem uma obrigação de pintar um quadro, né? Ele tem uma obrigação de pintar um quadro de uma pessoa e eventualmente entregar este quadro. Até que ponto que a parte subjetiva desta obrigação, ela é cumprida ou não? Seria aceitável de um pintor famoso um quadro ruim?
Seria aceitável de um pintor famoso a um quadro com um estilo que ele não seguisse? Vamos mudar agora de realidade, vamos pensar em um outro cenário, tá? Se você contrata agora não um pintor, mas um arquiteto para realizar um projeto arquitetônico da sua futura casa, está bem? Será que este arquiteto, ele está obrigado a te entregar algo que satisfaça a todos os seus anseios? Ou será que ele não necessariamente precisa atender a todos os seus anseios e mesmo assim admitir a sua obrigação? Olha só, vamos pensar na seguinte situação mais precisamente. Você quer um projeto arquitetônico para a casa que você vai construir, está bem? Nisso você contrata um arquiteto para elaborar, né, a planta e tudo mais, tá? Olha só. Você então contrata esse arquiteto, você informa quantos banheiros quer na sua casa, quantos quartos, se tem sala e cozinha integradas ou não, esse tipo de coisa, se vai ter um plano ou dois planos, né, um pavimento, dois pavimentos, três, enfim. Você vai falar dos detalhes, digamos assim, estéticos que você quer na sua casa, que ela seja mais arejada ou não tão arejada, enfim, você vai estabelecer alguns parâmetros para que o respectivo arquiteto desenvolva este projeto, não é verdade? E olha só, vamos supor que você seja uma pessoa exigente, mas muito exigente. Você quer que a casa possua determinado estilo, que essa casa esteja voltada para o sol de determinada maneira, que você consiga visualizar determinada vista, um estilo arquitetônico tem que ser seguido e assim por diante. Você estabelece uma série de requisitos, tá? Uma série de requisitos. E eis que o arquiteto não segue esses requisitos, não segue as orientações. Ele então elabora uma casa com um número de pavimentos distinto, era para ser 3, ele elaborou com 2 pavimentos. Vamos supor que ele tenha elaborado num estilo arquitetônico que não era de sua preferência e assim por diante. Só que fato é, ele elaborou algo, tá? Ele elaborou algo. Até que ponto que um arquiteto é obrigado a elaborar algo que atenda às suas expectativas? Se você seguiu instruções claras e o arquiteto não seguiu elas, a obrigação do arquiteto não foi cumprida. A obrigação do arquiteto não foi cumprida. Está bem? Por quê? Porque o objeto negocial não foi adquirido. O objeto negocial era uma casa, um projeto de uma casa com tantos andares, estilo arquitetônico, a vista para determinada, para o mar, enfim, né? E o objeto não foi adimplido. Nisso, né, a obrigação do arquiteto não foi adimplida. Ele permanece como um devedor, pode sofrer multa e assim por diante. Está bem? Ou seja, quando se tem um contrato em que uma parte é obrigada a fazer algo, elaborar algo, ela deve cumprir com o que é estabelecido no contrato. Até aí, nada demais. Deve-se seguir com o que é estabelecido contratualmente. Até aqui, não há maiores dificuldades. Só que, por vezes, surgem algumas situações em que não é possível para a parte devedora, ou seja, devedora da obrigação de fazer, ou seja, neste caso, o arquiteto, ficar sujeito à arbitrariedade da outra. Está bem? E nisso a doutrina surge com essa distinção entre obrigações meio e fim. Obrigações meio e fim, no sentido de que quando uma parte se vale de todos os meios necessários para cumprir com a sua obrigação, ela não pode ser obrigada a sempre satisfazer um ímpeto de uma das partes. Neste sentido, vamos supor que o arquiteto tenha cumprido com todas as exigências, tenha cumprido com
número de pavimentos, vista, tenha seguido estilo arquitetônico. Só que você não se deu por satisfeito, tá? Você não se deu por satisfeito, você percebe que o estilo arquitetônico foi seguido, só que você queria um outro estilo arquitetônico que você tinha idealizado na sua mente. E agora, a obrigação do arquiteto é chegar ao íntimo do seu ser e cumprir com o fim da casa ideal dos seus sonhos? A resposta é negativa. Neste sentido, parte da doutrina vai dizer que há um meio. O arquiteto tem que cumprir aí com uma série de regras estabelecidas na legislação específica, uma série de regras que dizem respeito a questões estruturais e assim por diante. E eis o seguinte, eis que o arquiteto ele não estaria obrigado a atender os seus anseios, ou seja, se ele segue aquilo que representa um meio, aquilo que representa um mínimo, não de um mínimo, mas aquilo pactuado, tá? Se ele segue todos os ditames legais, se ele segue com a normativa estabelecida, ele está cumprindo com a sua obrigação. Ele não é obrigado a atender a um fim específico de gerar uma máxima satisfação dos clientes. Ele não está obrigado a fazer com que todos os clientes sintam que alcançaram a casa dos sonhos e assim por diante. Está bem? Nesse sentido, o arquiteto não está obrigado a atingir a um fim que uma das partes poderia ter, se este fim se mostrar abusivo e assim por diante. Tá? Essa distinção ela é importante para maneirar, para equalizar os interesses de ambas as partes. Não obstante essa questão do arquiteto, tá? Nós temos outras situações em que é mais importante, tá? A distinção entre obrigações meio e obrigações fim. Possivelmente uma das mais importantes se dê no âmbito das consultorias, tá bem? Âmbito das consultorias, bem incluindo aí a questão da consultoria advocatícia e da representação advocatícia. Olha só, vamos supor que por determinado motivo você tenha sofrido um dano, né? Determinada pessoa bateu no seu carro e essa pessoa não tinha seguro, você também não, e essa pessoa se recusa a consertar o seu carro, a te indenizar conforme estabelecido em lei. E agora, que profissional você precisa? Né? De que profissional você precisa numa situação como essa? Exatamente, você precisa de um advogado. Está bem? E olha só, vamos supor que você contrate um advogado. O advogado, ele agora está obrigado a te representar em juízo. Ele vai te representar em juízo. Você não pode ir sozinho, regra geral, né? Regra geral, ir sozinho em juízo e querer processar as pessoas. Isso só pode ser feito por intermédio deste profissional que é o advogado. E olha só, vamos supor que você contrate o advogado, você dá os dados seus, apresenta documentos pertinentes, o advogado ele localiza a pessoa que causou o dano, só que na hora de pagar, essa pessoa se recusa, ela não apresenta contestação, enfim, ela é executada. Os senhores vão estudar posteriormente a diferença entre processo de conhecimento, processo de execução, enfim, e eis que, em que pese você ter contratado o advogado, você ter pago o advogado, você ter pago custos judiciais, você não consegue tirar um centavo desta pessoa que bateu no seu carro. Essa pessoa não tem dinheiro nenhum, né? E agora, olha só o prejuízo que você ficou. Você já sofreu um dano, pagou pelo advogado, pagou custos judiciais, teve que investir o seu tempo se incomodando com isso, e ainda por cima, você não consegue recuperar um único centavo. Olha só o prejuízo em que você se encontra. Você está muito frustrado. E agora eu pergunto o seguinte, você que não conseguiu recuperar os seus valores, você não conseguiu aí a indenização pelo dano causado no seu veículo. Eu pergunto, você pode processar o advogado que você acabou de contratar? A resposta é não. A resposta
Repetindo, é não. Se ficou com dúvida, a resposta é não. Se não entendeu, a resposta é não. E por quê? Aqui, ó, nós temos uma distinção entre obrigação meio e obrigação fim. A obrigação do advogado, ela é meio. O advogado tem que realizar as ações necessárias para te representar em juízo. Está bem? Apresentar a ação correta, no juízo competente, apresentar os argumentos, identificar a situação e assim por diante. O advogado, ele não tem a função de garantir que você será indenizado, tá? O objetivo do advogado neste processo é de tutelar o seu interesse e, na medida do possível, conquistar uma vitória judicial, né? Conseguir resguardar o seu direito que foi lesado, o seu direito à propriedade móvel, veículo automotor que foi afetado. Mas a obrigação do advogado é meio, tá? O advogado, então, ele se vale dos recursos médios, dos recursos razoáveis para atender o seu interesse. Está bem? Olha só, vamos pensar em uma outra situação. Agora, você está em um caso polêmico, tá? Em um caso polêmico. Você, por determinada pessoa, está devendo, está com uma dívida, tá? Está com uma dívida perante uma instituição financeira ou um outro credor qualquer. Essa pessoa começa a questionar: será que essa minha dívida é tão grande mesmo? Será que não há algum motivo, algum elemento jurídico? Será que não tem algo na lei que faça com que a minha dívida seja menor? Será que eu não posso questionar a dívida que eu tenho judicialmente? E eis que você contrata um advogado para ver se há possibilidade de questionar essa dívida. E esse advogado diz o seguinte: sim, é possível se questionar essa sua dívida. Há precedentes nesse sentido, tá? É possível se questionar esses juros. Esses juros, tá, de acordo com parte da doutrina, é abusivos, é possível reduzir os juros da sua dívida e assim por diante. E eis que, mesmo havendo fundamentos, vamos supor que você, ao contratar esse advogado para tentar rever a sua dívida, revisar os juros, né, apresentar uma ação revisional, por exemplo, que os senhores vão estudar em processo civil, vamos supor que mesmo assim você perca. Olha só, o advogado te convenceu a pleitear em juízo auto, tá? Dizendo que havia possibilidade de se conseguir. Possibilidade. Eis que você não conseguiu, você perdeu, você está devendo mais ainda. E agora, você, tá, pode dizer: ah, então essa dívida é do advogado? Não, porque quando o advogado realiza as ações, tá, que são inerentes ao agir profissional, representa em juízo corretamente, seguindo os ditames razoáveis, ele está cumprindo com uma obrigação que, pela sua natureza, é meio, tá? A obrigação é de natureza meio. Ele não é obrigado a vencer o processo. Ele é obrigado a representar o cliente razoavelmente, defender seus interesses, tutelar os seus direitos, né? Está bem? O que acontece aqui que às vezes acaba complicando um pouco, tá? É muito recorrente na prática forense, está bem? Muitos advogados fazem o seguinte, tá? Eles não cobram do respectivo cliente os honorários contratuais. Muitos advogados fazem o seguinte: olha só, cliente, você está me contratando para processar alguém, processar o Estado e assim por diante. Eu geralmente cobro para entrar com uma ação, vamos supor, R$ 2.500, tá? Eu cobro R$ 2.500 para entrar com essa ação. Só que tem o seguinte: eu não vou te cobrar esses R$ 2.500 agora. Esses R$ 2.500 só serão cobrados se nós ganharmos essa ação, tá? Se nós ganharmos essa ação, é que eu vou te cobrar, e daí eu só vou pegar esse valor daquilo que o juiz decidir em seu favor. Ah, o juiz vai possivelmente dar algo em torno de R$ 100.000, R$ 50.000, e desse valor é que eu vou tirar os meus R$ 2.500, por exemplo, tá? Esse tipo de contrato tem nome, é o contrato
com cláusula ad exitum. Ad exitum, que quer dizer cláusula, tá? Se tiver um êxito, tá? Se tiver um êxito. O que acontece aqui? Está bem? O que acontece aqui é o seguinte: a natureza da obrigação do advogado continua sendo meio. Porém, nessa hipótese, se o advogado não ganha a ação, ele não recebe nada. É um contrato de risco para o advogado. Esse contrato é muito comum na prática forense dos juizados especiais federais, juizados de pequenas causas, porque muitas pessoas hipossuficientes não têm condições de adiantar, né, para o advogado o valor de seus honorários, especialmente no âmbito previdenciário. Né? No âmbito previdenciário, quando as pessoas querem comprovar em juízo que merecem determinado tipo de aposentadoria e assim por diante, muitas vezes há uma judicialização das aposentadorias por invalidez. Né? Nessas hipóteses, muitas vezes as pessoas têm uma condição hipossuficiente, não têm condições de pagar pelo advogado desde já, e na medida em que a causa é ganha, é que o advogado é pago pelo valor a ser recebido pelo respectivo cliente. Reforçando, isso não altera a natureza da obrigação do advogado. A natureza da obrigação continua sendo obrigação meio. E olha só, ainda no âmbito da advocacia, está bem? Nós temos o seguinte: advogados não são contratados somente para representar em juízo. Advogados, muitas vezes, são contratados para realizar consultorias, realizar negociações. Isso aqui é muito comum nos Estados Unidos. No Brasil, se tem uma lógica de que o advogado serve para representar o cliente em juízo, que o advogado serve para o contencioso, serve para representar em série de conflitos e assim por diante. Nos Estados Unidos, por exemplo, há muitos escritórios de advocacia que têm uma parte consultiva até maior que a parte contenciosa. Ou seja, há escritórios que muito mais respondem dúvidas e eventualmente representam clientes em negociações contratuais do que representam clientes em juízos. Olha só, você em juízo, você quer contratar um advogado para representar a sua empresa no processo de aquisição de uma outra empresa. Olha só, nos Estados Unidos isso é extremamente comum. É muito comum que os advogados façam esse tipo de operação, uma empresa comprar a outra. O que no Brasil já não representa a prática, não é verdade? Aqui quem faz esse tipo de operação muitas vezes são os próprios empresários e o advogado acaba tendo um papel mais paralelo nesse processo de aquisição de uma empresa por outra e assim por diante. Né? O que mais? Há também atividade consultiva. Por exemplo, um advogado, e aqui já no âmbito tributário é um pouco mais recorrente, nas outras áreas nem tanto, tá? Mas na área tributária é um pouco mais comum, um advogado renomado, ele juntamente de uma equipe de contabilidade faz uma auditoria, passa um pente fino numa empresa para ver se há possibilidade de se diminuir a carga tributária dessa empresa. Olha só, essa empresa está pagando muito imposto de renda, tá? Imposto de renda de pessoa jurídica. Essa empresa também está pagando muito ICMS. Será que as leis permitem que essa empresa possa pagar um pouco menos? Será que as leis podem ser interpretadas no sentido de que essa empresa pague menos impostos? Esse tipo de consultoria é muito recorrente, tá? Em que há uma atuação não só de contadores, mas de advogados. Isso é muito recorrente. E olha só, vamos supor que você então tenha essa empresa e você contrate um advogado. Você espera diminuir bastante a carga tributária. Você acha que a sua carga tributária está muito alta, você quer diminuir ao máximo. Você contrata o advogado e eis que o advogado percebe o seguinte: dá para diminuir a carga tributária, mas em apenas 5%. Tá? 5%. Você considera esse 5% muito pouco. E agora?
Você pode processar esse advogado. E aí, advogado, que história é essa? Só 5%? Eu quero que você faça um plano tributário e que você descubra um jeito de me desonerar 15%. Melhor, 20%. Se você não dá um jeito, se você não der um jeito da minha empresa pagar 20% menos em tributos, tá? Eu não saio daqui e ainda vou te processar. E agora, será que o empresário poderia dizer isso para o advogado? Mas é claro que não, porque a obrigação do advogado é uma obrigação dele. Ele tem uma obrigação de estudar o quadro da empresa, os livros contábeis, né, livro fiscal, tá? Ele tem essa obrigação de estudar a empresa. Uma vez estudada a empresa, realizando a interpretação que ele julgar mais apropriada da legislação, é que ele acaba, então, exarando, ele acaba redigindo uma consultoria, tá? A questão é, essa consultoria não atendeu o interesse do cliente. Descobriu-se uma porcentagem de redução da carga tributária muito pequena, só 5%. Geralmente se consegue 20%. Que pena, tá? Aqui a obrigação do advogado ela é meio, não é fim. O que acontece? Aqui no âmbito dos advogados, por vezes, isto não afasta um dever de indenizar dos profissionais que, infelizmente, acabam realizando propaganda enganosa, descumprem com o código de ética da profissão e assim por diante. Vamos mudar o exemplo agora e pensar na seguinte situação. O advogado, tá, tributarista, ele diz o seguinte: consulte comigo, redução de pelo menos 20% garantido, tá? Eu garanto redução de 20%, tá garantido. O empresário contrata esse advogado e o advogado que tinha dito pelo menos 20% garantido, ele apresenta um plano, tá? Uma consultoria, em que ele aponta a possibilidade de reduzir 5%. O advogado, ele continua tendo a obrigação meio, porém aqui ele vai responder por perdas e danos para o cliente, tá? Ele vai responder por perdas e danos para o cliente pelo fato dele ter feito uma propaganda enganosa. Advogado nenhum pode dizer que a causa é garantida. Essa causa está ganha, eu vou ganhar essa causa para você. Esse é um comportamento temerário por parte de eventual advogado, tá? Um comportamento vedado, está bem no âmbito da ética profissional. Se o advogado acaba realizando esse tipo de marketing, esse tipo de propaganda que é enganosa, ele vai responder por perdas e danos. Ou seja, ele cobrou R$ 2.500 por essa consultoria e ele simplesmente causou um prejuízo para o empresário, vai ter que devolver esse valor. Está bem? Isso se aplica também a demais modalidades de consultoria, incluindo aí a consultoria financeira, né? Aí agora nós tivemos um processo de queda da Ibovespa, na nossa bolsa, né? O índice Ibovespa caiu bastante e é possível que nós tenhamos judicialmente alguns questionamentos nesse sentido. Vamos supor agora que, mudando de situação, mudando de cenário, um novo cenário, nós temos o seguinte, tá? Você é alguém que tem muito dinheiro, tá? Você tem, por exemplo, R$ 1 milhão, tá? Você tem R$ 1 milhão, você, sei lá, você tinha uma herança e vendeu, e agora vendeu o terreno, o saldo líquido que você tem é R$ 1 milhão, e você quer fazer esse R$ 1 milhão render, você descobre que a poupança está rendendo muito pouco, e você contrata aí um consultor financeiro de alguma dessas corretoras, né? Está um pouco na moda isso. Você contrata um corretor aí para um gestor aí para fazer um plano de investimento. Esse gestor aí, vamos supor o seguinte, te faz um questionamento, até eles têm uma obrigação no âmbito da regulamentação da CVM, Comissão de Valores Imobiliários, de conhecer o cliente, saber se o cliente aceita o risco, se ele é um cliente conservador, se ele é moderado, se esse cliente tem o perfil de alguém que investe em bolsa de valores ou não, se esse cliente está disposto a correr riscos de perder valores para conseguir lucros maiores na frente.
o gestor tem essa obrigação, tá? Tanto é que esse questionário, que segue o modelo ditado pela autoridade competente, ou seja, a CVM, ele é realizado pelo gestor. Ok, vamos supor que você contrate o gestor, mas você seja muito ambicioso, você é muito ganancioso, e você diz o seguinte: olha, eu quero que esse meu 1 milhão de reais se transforme em 2 milhões, eu quero investir em algo e não me interessa se arriscar. Como eu tenho muito dinheiro, eu não tenho problema em perder, tá? E vamos supor, então, que diante disso, esse gestor venha a investir cerca de metade do seu patrimônio, tá? Ou um pouco menos, uns 40%, mas enfim, metade ou um pouco mais, um valor mais ou menos nisso, metade desse seu patrimônio em bolsa, em ações, tá? Em ações. Fez um plano, tá, de investimento em ações, e eis que esse 1 milhão de reais que você tinha, tá? Desse 1 milhão de reais que você tinha, você comprou várias ações, seguindo os conselhos desse gestor. Durante o mês estoquei, bolsa batendo recordes, você feliz da vida que esse 1 milhão já se transformou em 1 milhão e 2 mil, 1 milhão e 10 mil, 1 milhão e 20 mil, você feliz da vida com esse seu gestor, já que agora você tem mais de 500 mil reais em ações de diferentes empresas que estão listadas em bolsa. E olha só o que acontece. Tendo em vista essa crise, né, que vem a ser ensejada pelo coronavírus, vamos supor que esse seu 1 milhão, tá, que já estava rendendo, que você tinha em metade em ações, metade em outros tipos de investimento, tá, mais conservadores, eis que a bolsa ela cai cerca de 38%, e nisso os seus investimentos são ainda mais afetados. O patrimônio que você tinha em bolsa, tá, em ações, cai em 50%, tá? Tudo aquilo que você tinha em ações, vamos supor que você tivesse aí muitas ações de uma empresa que caiu, sei lá, uma Petrobras, não sei que empresa caiu, você tivesse muitas ações de uma empresa que caiu, tá? E você perde, vamos supor, 50% do valor que você tinha em ações. Olha só, você tinha 1 milhão de reais investido, disso metade era em ações, ou seja, 500 mil reais, e desses 500 mil reais você perde metade, ou seja, você perde 250 mil reais em uma semana, entre aspas, perde, porque você tem esse valor em ações. Você pode recuperar esse valor no futuro, não se sabe, né? Mas eis que, no seu quadro patrimonial, se você antes tinha 1 milhão e poucos reais, 1 milhão e pouquinho, de repente você se vê com 750 mil reais. Olha, ninguém que num dia tem 1 milhão de reais e pouquinho e na semana seguinte tem 750 mil reais, está feliz com isso. E eu pergunto, diante dessa queda da Bolsa de Valores, tá? E agora, você que era investidor, você pode acionar o seu respectivo gestor, tá? E olha só, a obrigação do gestor é uma obrigação meio, Ele não é obrigado a garantir que a bolsa vai sempre e para sempre aumentar. Ele não é obrigado a garantir lucros de, sei lá eu, 2% ao mês, 5% ao mês. Ninguém é obrigado a garantir esse tipo de lucro, né? A obrigação do gestor é analisar o seu perfil, analisar a quantidade de risco que você está disposto a arcar, ver quais são os seus objetivos, ver se os seus objetivos são de curto prazo, médio prazo, né? Fazer uma distribuição dos seus valores, analisar o mercado conforme padrões bem estabelecidos, alguns padrões econométricos e assim por diante. Uma vez cumpridos esses requisitos, cumprida a normativa, cumpridos os padrões de escalonamento e distribuição de risco de determinado patrimônio de uma pessoa, é cumprida a obrigação do gestor, tá? Aí, ó, a obrigação é meio. O gestor, o corretor, enfim, o consultor financeiro, ele não é obrigado, está bem, a alcançar o lucro, está bem? Ele não é obrigado a alcançar o lucro. Portanto, muito cuidado aí quem vai investir, está bem? Muito cuidado quem vai investir, está bem? Ok. Vamos passar agora para mais uma situação, tá? Mais uma situação relativamente polêmica, que diz respeito à medicina.
Tá? Já vimos a atuação de alguns profissionais, vimos aqui o arquiteto, o advogado, o consultor financeiro. Vamos passar agora para o médico. E eu pergunto, vamos supor que você se apresente para o médico com... não vamos pensar em coronavírus, vamos supor que você esteja com dor nos olhos, tá? Com dor nos olhos. Você não está conseguindo enxergar direito, de repente a visão ela está turva. Eis que o médico, ele faz os testes apropriados e descobre que você tem algum tipo de doença lá no olho, uma vista cansada por um motivo específico, ou então você está com problemas na produção de líquido ali na região dos olhos, sei lá eu, estou inventando doenças. E eis que o médico, com a sua experiência, realizando os exames que ele julga necessário, realizando o comparativo dos sintomas com aquilo que a literatura médica dispõe, ele acaba concluindo que você tem determinada doença. Tá? A doença é tal, é curada com o colírio tal, mais um mês de repouso. Ele prescreve esse colírio, um mês de repouso, está bem? E eis o seguinte, você, infelizmente, não melhora. Tá? Você não melhora. O médico, ele seguiu todos os ditames da prática médica, ele foi muito diligente, realizou os exames, ele analisou a literatura médica, ele receitou aquilo que ele julgava pertinente, só que aquele remédio não foi forte o suficiente. Você procura o segundo médico, que daí sim, esse segundo médico prescreve o colírio, mas um colírio muito mais forte, e seu problema é resolvido. Pergunto, você pode processar o médico anterior? A resposta é, se ele não tiver agido com imprudência, negligência ou imperícia, ou seja, se ele tiver realizado toda a diligência que a respectiva profissão impõe, tá? Se ele tiver sido diligente, a resposta é não. A resposta é não, porque o médico tem uma obrigação meio. Se você, infelizmente, não é curado, isso é algo que pode acontecer. O médico não tem a obrigação de curar 100% das vezes, de encontrar a cura milagrosa para todos os problemas. Não. O médico tem a obrigação de seguir aquilo que a literatura médica dispõe para fins de tentar solucionar determinado problema de um paciente. Tudo indicava que o medicamento daria certo, mas infelizmente não daria certo. Você pode sair processando todo médico que infelizmente não consegue alcançar a cura, tá? A nossa doutrina vai dizer que não. Você só pode processar o médico na medida em que ele não tiver sido diligente. Por quê? Se ele não tiver sido diligente, ele não realizou nenhum exame e simplesmente nem viu, nem quis saber dos sintomas, esse médico está sendo negligente. Se esse médico for negligente, dá um medicamento errado, traz alguns sintomas muito ruins, a pessoa piora, esse médico pode ser processado. Mas, regra geral, um médico que simplesmente não alcança a cura, mas realizou aquilo que se espera de um médico, esse médico não pode ser processado, porque se trata de uma obrigação meio e não o fim. O médico não é obrigado a alcançar a cura de maneira milagrosa de todos os seus pacientes. E aqui cabe uma grande distinção. Cabe uma distinção com relação à medicina estética, aos procedimentos estéticos, tá? Aqui a obrigação, ela já é uma obrigação fim. Vamos supor que você queira realizar uma cirurgia de correção do nariz, uma cirurgia de correção de algum elemento que você tenha no seu rosto, qualquer coisa, tá? A questão de homens às vezes querem a questão do implante capilar, né? Alguns homens querem isso e assim por diante. Vamos supor que agora você procure o respectivo profissional da área estética, né? O médico voltado aí para o embelezamento, e ele diz, olha, o seu nariz vai ficar desse jeito, tá? O seu nariz vai ficar desse jeito, eu consigo fazer com que o seu nariz fique desse jeito, mostro as fotos e assim por diante. Essa é a projeção. Ele pode até ficar um pouquinho mais largo no ponto, um pouquinho mais fino no outro ponto, mas o seu nariz vai ficar desse jeito aqui. E agora, seria suficiente que o médico simplesmente realizasse aquilo que a literatura manda, né? Não, aqui o médico não está procurando a cura, tá?
Aqui o médico ele está garantindo que você vai ter uma alteração em seu visual. Portanto, aqui a obrigação é fim. Para procedimentos estéticos, jurisprudência do STJ, ela é muito clara no sentido de que a obrigação já não é uma obrigação meio, é uma obrigação fim. Ok. Para finalizarmos, tá? Para finalizarmos, uma observação com relação ao Código de Defesa do Consumidor. Isso que eu falei até agora diz respeito às situações em que pessoas físicas, né, contratam umas com as outras, né? Pessoas físicas contratam umas com as outras. Um profissional contrata com um advogado, ou então um profissional contrata um gestor específico, né? Olha só, para os contratos civis, seguem-se essas regras. Porém, a depender da situação, como a do gestor financeiro, a depender da situação, como a do médico esteticista, não obstante toda essas regras aqui que a doutrina vem estabelecer para a gente, não obstante tudo isso, eventual cliente pode se enquadrar como consumidor. E aqui a doutrina vai dizer que há uma pequena mescla, tá? O cliente ele vai fazer jus a uma série de benefícios da legislação consumerista, ou seja, o Código de Defesa do Consumidor. O cliente, então, ele vai ter direito a alguns benefícios previstos no CDC, que deverão ser interpretados conjuntamente com toda essa interpretação doutrinária e jurisprudencial que se faz sobre adimplemento. Com isso eu quero chegar ao seguinte: em que pese eu ter estabelecido uma série de situações em que a obrigação ela é meio, tá? Em que a obrigação ela é meio com relação ao médico, ao consultor financeiro, a depender da situação, se afasta essa ideia de obrigação meio para se garantir um remédio, tá? Um remédio, um benefício previsto no CDC, que conforme será estudado oportunamente, inclui até mesmo a responsabilidade objetiva. Ou seja, a pessoa não cumpriu, responde, independentemente de culpa de ter sido diligente ou não. Tá? Ou seja, há situações em que, independentemente do profissional ter sido diligente, tá? A instituição que ele representa ainda vai responder por perdas e danos. Tá? No caso de você contratar um hospital e, no caso, um médico ter sido diligente e, a depender da situação, você sofreu um dano. Nessa hipótese, tá? Em que se aplica o CDC e, neste sentido, você faz jus a perdas e danos. Tá? Se você for afetado, faz jus a perdas e danos. A gente vai estudar em melhores detalhes, né, essa questão das obrigações meio-fim. Vamos rever a obrigação dos médicos mais para frente, a responsabilização civil, quando a gente for falar da responsabilização civil, mais na parte final da nossa disciplina. Mas, por enquanto, vamos considere-se satisfeitos os conteúdos que a gente tinha que ver para a aula de hoje com relação ao que é uma obrigação meio e uma obrigação fim. Recapitulando, hoje vimos obrigações meio e obrigações fim, e elas dizem respeito ao adimplemento das obrigações de fazer. E desde já, queria só mencionar uma última questão. Alguns autores, tá, colocam como uma distinção dentro da parte das obrigações de fazer e não fazer, tá? Dentro das obrigações de fazer. Porém, alguns autores vão falar dessa distinção entre obrigações meio e fim lá na parte de adimplemento, está bem? Há alguns autores que pegam este conteúdo e colocam lá na parte de adimplemento. Portanto, tome cuidado, se você não encontrou esse conteúdo quando estudou sobre obrigações de fazer, não tem problema. Possivelmente o doutrinador que você está estudando pegou esse conteúdo aqui e colocou lá na parte de adimplemento, está bem? Prosseguindo. Com relação às obrigações meio e fim, temos alguns exemplos que são mais recorrentes, do consultor financeiro, do advogado, do médico e assim por diante. Com relação ao médico, há de se fazer uma distinção entre a regra geral e os procedimentos estéticos. Para o advogado, não podemos confundir a chamada cláusula ad exitum, tá, com obrigação fim. O advogado que se compromete a só receber quando ganha a causa, ele não se compromete a ganhar a causa. Ele se compromete a representar judicialmente e, se ganhar o
processo é que daí ele acaba recebendo o respectivo valor. Está bem? Com relação ao gestor financeiro, obrigação meio, né? Um gestor, um consultor não é obrigado a fazer com que a bolsa suba para sempre, né? Isso seria absolutamente desarrazoável. Não obstante tudo isso, a hipótese está em que é possível haver a incidência do CDC, ou seja, mesmo que esses profissionais realizem todas as diligências intrínsecas à respectiva profissão, em alguns cenários é possível que ainda assim ocorra a responsabilidade objetiva, geralmente das instituições para as quais eles estão trabalhando. Por hoje é isso, está bem? E nos vemos na próxima aula. Até breve!